Arizona, 1879. Maria do Rio esfregava sangue e suor das roupas dos mineiros em um canto esquecido de Tucson, invisível para os homens ricos que controlavam fortunas de cobre. Viúva aos 30 anos, rejeitada por sua própria família mexicana por se casar com um guerreiro apache selvagem, ela passou 28 anos lavando a vergonha com sabão de soda e lágrimas. O sol castigava suas costas curvadas, enquanto suas mãos ásperas trabalhavam sem descanso, dia após dia, ano após ano. Maria levantou os olhos do tanque de lavagem quando ouviu o relincho dos cavalos se aproximando. Carruagens ornamentadas pararam diante do escritório do governador territorial, e homens de ternos caros e chapéus elegantes desceram com a arrogância de quem possui o mundo. Entre eles, um homem particularmente imponente captou seu olhar. Charles Mão de Ferro Bartlett, o magnata da ferrovia, cujo nome era sussurrado com igual partes de admiração e medo. "Você ouviu que os chefes Apache estão vindo para um tratado?" perguntou Consuelo, a jovem lavadeira ao lado de Maria. "Não me importo com política de homens brancos", respondeu Maria, voltando a esfregar com força redobrada, ignorando a dor em seus dedos rachados. Mas seu coração pulou uma batida. Os Apache, seu povo escolhido, aqueles que a acolheram quando era apenas uma jovem assustada de 22 anos, fugindo de um futuro predeterminado no México. Aqueles que a aceitaram quando ela se apaixonou por Águia Noturna, um guerreiro cuja gentileza com ela contradisse completamente as histórias de selvageria que sua família contava. "Dizem que Bartlett vai dividir a montanha de cobre com eles", continuou Consuelo, sempre ávida por fofocas. "Metade para os homens brancos, metade para os selvagens." Maria apertou os lábios. "Não os chame assim", murmurou, tão baixo que Consuelo não ouviu. Naquela noite, em seu pequeno quarto nos fundos da lavanderia, Maria olhou para o único tesouro que possuía, um colar de contas turquesa que a Águia Noturna havia feito para ela. Há quanto tempo não pensava em seu nome, Apache, mulher que caminha com espíritos? 28 anos, lavando a vergonha, não haviam sido suficientes para apagar as memórias de seus 10 anos entre o povo Chiricahua. Maria acordou antes do amanhecer, como sempre. Ao chegar à lavanderia, encontrou um alvoroço incomum. Soldados e funcionários do governo corriam de um lado para outro e a palavra intérprete era repetida com crescente frustração. "O que está acontecendo?" perguntou a Consuelo, que já estava lá, olhos arregalados de excitação. "O intérprete do governo desapareceu. Dizem que foi encontrado bêbado em um beco, completamente incapaz de trabalhar. E os chefes Apache chegam hoje." Maria continuou trabalhando enquanto o caos aumentava ao seu redor. Pela janela aberta, podia ouvir a voz trovejante de Bartlett. "Cancelem tudo se necessário. Não farei negócios sem um intérprete confiável. Esses selvagens não falam inglês, e eu certamente não falo a língua deles." O coração de Maria bateu forte contra suas costelas. Por um momento, um pensamento louco cruzou sua mente. Ela falava o dialeto Chiricahua melhor do que qualquer soldado. Vivera entre eles, aprendera seus costumes, conhecia seus modos, mas quem daria ouvidos a uma velha lavadeira mexicana? Seus pensamentos foram interrompidos por um grito de guerra que fez seu sangue gelar. Eles haviam chegado. Pela janela, Maria viu os chefes Apache entrando na praça da cidade, orgulhosos em seus cavalos, vestidos para impressionar com suas melhores roupas cerimoniais. Seu coração quase parou quando reconheceu um rosto entre eles, mais velho, mas inconfundível. Falcão Veloz, o irmão mais novo de Águia Noturna, agora um chefe respeitado. "Não temos intérprete", gritou Bartlett para seu assistente. "Diga a esses selvagens para voltarem em uma semana." Sem pensar, Maria largou o lençol que estava lavando e caminhou para fora da lavanderia, cruzando a praça em direção ao grupo de homens importantes. Consuelo gritou atrás dela,
Mas Maria não ouviu. Décadas de invisibilidade fizeram com que ninguém a impedisse de se aproximar. Eu posso interpretar, disse Maria, sua voz tremendo ligeiramente. O silêncio que caiu sobre a praça foi absoluto. Bartlett virou-se lentamente, seus olhos percorrendo a figura pequena e enrugada diante dele, as mãos enrugadas e manchadas de sabão, o vestido simples e gasto. Você? Ele finalmente perguntou, e uma onda de risadas percorreu o grupo de homens brancos. Maria ergueu o queixo. Vivi 10 anos entre os Chiricahua. Falo 3 dialetos Apache. Fui esposa de um guerreiro chamado Águia Noturna. As risadas cessaram. Os olhos de Falcão Veloz se arregalaram em reconhecimento. Mulher que caminha com espíritos? Ele perguntou em sua língua materna. Sim, respondeu Maria no mesmo idioma. Pensei que não me reconheceria após tantos anos. Um murmúrio percorreu os chefes Apache. Bartlett olhou de um para outro, sentindo que havia perdido o controle da situação. Você realmente fala a língua deles? Perguntou, desconfiado. Melhor do que qualquer soldado ou agente do governo, respondeu Maria, com uma confiança que não sentia há décadas. E conheço seus costumes, suas tradições, sei como falar com respeito. Bartlett a estudou por um longo momento. Muito bem, disse finalmente. Começamos em 1 hora. Não me decepcione, mulher. Maria retornou à lavanderia em um estado de choque. O que havia feito? Após décadas escondendo seu passado, evitando qualquer conexão com os Apache para não sofrer mais humilhação, ela havia se oferecido para ficar no centro das atenções. Você está louca? Sibilou Consuelo. Eles vão zombar de você. Vão chamar você de amante de selvagens de novo. Maria fechou os olhos por um momento. As memórias voltaram em uma onda, os insultos, a forma como sua família a renegou quando souberam que ela havia se casado com um Apache. Como após a morte de Águia Noturna, em um confronto com soldados, ela havia sido forçada a deixar a tribo para buscar trabalho na cidade. Como ninguém a aceitaria exceto como lavadeira, o trabalho mais baixo, mais desprezado. Não importa, disse finalmente. Já fui chamada de coisas piores. 1 hora depois, Maria entrou na sala de reuniões do escritório do governador territorial. Havia se lavado o melhor que pôde e penteado seus cabelos grisalhos em um coque simples. Ao redor da grande mesa de madeira, homens brancos em um lado, chefes Apache no outro, com cadeiras vazias no meio, presumivelmente para os intérpretes. Ah, nossa, intérprete, disse Bartlett com desdém mal disfarçado. Sente-se. Maria sentou-se, mantendo a postura reta como havia aprendido com as mulheres Apache. Os chefes a observavam com curiosidade e, no caso de Falcão Veloz, com algo próximo da reverência. Diga a eles que estamos oferecendo um acordo generoso, começou Bartlett. Metade da montanha de cobre para nós, metade para eles. Maria traduziu, escolhendo cuidadosamente as palavras em Chiricahua. Mas enquanto o fazia, notou algo estranho. Os documentos espalhados diante de Bartlett mostravam mapas com linhas muito diferentes das que ele descrevia oralmente. Ao longo das horas seguintes, Maria traduziu as negociações, mas sua mente trabalhava furiosamente. Quando os chefes Apache faziam perguntas específicas sobre fronteiras e direitos de água, as respostas de Bartlett eram vagas. Quando ele mostrava mapas, apontava para áreas que não correspondiam ao que dizia. Durante um breve intervalo, Maria conseguiu dar uma olhada mais atenta nos documentos. O que viu fez seu sangue gelar. O tratado reservava apenas uma fração mínima da montanha de cobre para os Apache, e mesmo essas terras seriam administradas por uma empresa de Boston, efetivamente roubando tudo deles. Quando as negociações recomeçaram, Maria tomou uma decisão que mudaria tudo.
Em vez de traduzir exatamente o que Bartlett dizia, ela começou a revelar aos chefes o verdadeiro conteúdo dos documentos. Ele diz que vocês terão metade da montanha, traduziu Maria para o inglês. Mas os papéis dizem que vocês terão apenas esta pequena área, acrescentou em Chiricahua, apontando para o mapa. Os chefes mantiveram expressões impassíveis, mas seus olhos revelavam compreensão. Falcão Veloz fez perguntas cada vez mais específicas que Maria traduziu fielmente, mas as respostas de Bartlett tornavam-se cada vez mais evasivas. O que está acontecendo? Exigiu Bartlett quando os chefes começaram a conversar entre si em tons acalorados. O que eles estão dizendo? Estão discutindo sua oferta, mentiu Maria. Querem garantias sobre os direitos de água. Ao final do dia, nada havia sido resolvido. Os chefes Apache insistiram em mais tempo para considerar a oferta, graças às revelações de Maria. Bartlett estava furioso, mas não podia fazer nada sem alienar completamente os Apache. Continuaremos amanhã, disse ele por fim, e espero resultados, senhora intérprete. Quando todos saíram, Falcão Veloz ficou para trás. Aproximou-se de Maria e falou em voz baixa. Você nos salvou hoje, mulher que caminha com espíritos. Este homem planeja nos roubar. Sim, respondeu Maria. Os documentos não correspondem ao que ele diz. Por que nos ajuda depois de tantos anos longe do nosso povo? Maria hesitou. Quando fui forçada a deixar a tribo após a morte de Águia Noturna, levei comigo mais do que memórias. Levei sua filha, minha neta adotiva, Flor da Manhã. Ela vive comigo agora, escondida como mexicana. Se vocês perderem suas terras, ela perderá seu legado. Falcão Veloz assentiu lentamente. Traga-a amanhã. É hora de ela conhecer seu povo. Maria voltou para seu pequeno quarto nos fundos da lavanderia, onde uma jovem de 16 anos a esperava. Flor da Manhã, que agora atendia pelo nome de Rosalinda, era filha do filho de Águia Noturna de seu primeiro casamento. Quando ambos os pais morreram em um surto de doença, Maria a havia adotado e, posteriormente, levado consigo para a cidade. Como foi seu dia, avó? Perguntou Rosalinda em espanhol. Maria contou tudo o que havia acontecido, vendo os olhos da jovem se arregalarem de surpresa e excitação. Você vai me levar para conhecê-los amanhã? Perguntou Rosalinda, apertando as mãos da avó. Vou conhecer meu povo? Sim, minha pequena, mas há perigo. Bartlett é um homem poderoso e desonesto. Se ele descobrir o que estou fazendo, poderá nos prejudicar. Não tenho medo, disse Rosalinda, erguendo o queixo da mesma forma que Maria havia feito mais cedo. Tenho o sangue Apache correndo em minhas veias, mesmo que ninguém possa ver. Na manhã seguinte, Maria e Rosalinda chegaram cedo ao escritório do governador. A jovem usava seu melhor vestido e Maria havia colocado o colar de turquesa pela primeira vez em décadas. Falcão Veloz as encontrou antes da reunião. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver Rosalinda. Você tem os olhos de seu pai, disse ele em Chiricahua, e o espírito forte de seu avô. Rosalinda, que havia aprendido o idioma em segredo com a avó, respondeu no mesmo idioma. Estou honrada em conhecê-lo, tio-avô. A reunião daquele dia foi ainda mais tensa. Bartlett trouxe advogados e mais documentos, tentando pressionar os chefes a assinar rapidamente. Maria continuou sua estratégia dupla, revelando aos Apache as verdadeiras intenções dos homens brancos, enquanto mantinha uma fachada de tradução neutra. Rosalinda observava tudo de um canto da sala, absorvendo cada palavra, cada gesto. Durante um intervalo, ela se aproximou de Maria. Há um homem que fica olhando para você, avó, de forma estranha. Maria olhou na direção indicada e seu coração afundou. Era Pablo Sanches, um comerciante mexicano que a conhecia de seus primeiros dias em Tucson, quando os insultos e a rejeição eram constantes. Ele me reconheceu, murmurou Maria.
Isso não é bom. Quando a reunião recomeçou, Maria notou Pablo sussurrando no ouvido de Bartlett, que começou a lançar olhares desconfiados em sua direção. O medo cresceu em seu peito, mas ela continuou seu trabalho, determinada a proteger o povo de sua neta. No final do dia, quando todos começavam a se retirar, Bartlett a deteve com um gesto. Senhora Del Rio, disse ele, usando seu sobrenome completo pela primeira vez. Fui informado de algumas curiosidades sobre seu passado. Maria manteve o rosto impassível. Não sei do que está falando, senhor. Não? Então talvez você possa explicar por que tem traduzido de forma tão criativa. Meu amigo aqui, ele indicou Pablo, entende o suficiente de Apache para notar que você não está dizendo exatamente o que eu digo. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Os chefes Apache, percebendo o perigo, se aproximaram de Maria. Esta mulher é uma traidora, continuou Bartlett, sua voz elevando-se. Ela tem deliberadamente sabotado nossas negociações para favorecer os selvagens. Não, respondeu Maria, encontrando uma coragem que não sabia que ainda possuía. Estou apenas garantindo que ambos os lados entendam a verdade. Seus documentos, ela apontou para os papéis sobre a mesa, não correspondem às suas palavras. Você promete metade da montanha, mas oferece apenas uma fração mínima. Bartlett ficou vermelho de raiva. Como se atreve, uma lavadeira mexicana, uma mulher que se desonrou vivendo com selvagens, questionar minha integridade? Sim, disse Maria, erguendo-se em toda a sua altura, que mesmo assim mal chegava ao ombro de Bartlett. Uma lavadeira mexicana que lavou a sujeira de homens como você por décadas. Uma mulher que conhece o verdadeiro significado de honra porque viveu em 2 mundos. Rosalinda se aproximou, ficando ao lado da avó. Falcão Veloz e os outros chefes Apache se posicionaram atrás delas, formando uma barreira protetora. Esta mulher, disse Falcão Veloz em inglês quebrado, é mulher que caminha com espíritos. Ela é respeitada entre nosso povo. Se você a insulta, insulta a todos nós. Bartlett olhou em volta, percebendo que havia perdido o controle da situação. Sua face contorceu-se de raiva contida. Isso não acabou, disse ele, apontando um dedo para Maria. Ninguém faz de tolo Charles Bartlett e sai impune. Ele saiu da sala, seguido por seus homens e por Pablo, que lançou um último olhar de desprezo para Maria. Quando eles saíram, Maria sentiu suas pernas fraquejarem. Rosalinda a amparou, ajudando-a a sentar-se. O que faremos agora, avó? Perguntou a jovem, preocupação evidente em sua voz. Agora, disse Falcão Veloz, vocês duas virão conosco. Não é seguro ficarem na cidade. Maria olhou para ele, surpresa. Voltar para a tribo? Depois de tantos anos. Seu lugar sempre esteve conosco, mulher que caminha com espíritos. E agora, mais do que nunca, precisamos de sua sabedoria e coragem. Naquela noite, Maria e Rosalinda recolheram seus poucos pertences. Antes de partir, Maria foi até a lavanderia uma última vez. Consuelo estava lá, dobrando lençóis. Você está indo embora, disse ela, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Sim, respondeu Maria. Minha neta e eu vamos para um lugar onde ambas seremos aceitas pelo que somos. Consuelo assentiu lentamente. Sempre soube que havia mais em você do que uma simples lavadeira. Vá com Deus, Maria. Sob o manto da escuridão, Maria e Rosalinda deixaram Tucson com Falcão Veloz e um pequeno grupo de guerreiros Apache. Montaram rumo às montanhas para o território Chiricahuá, que Maria não via há quase 3 décadas. A viagem durou 2 dias. Quando finalmente chegaram ao acampamento Apache, Maria sentiu como se estivesse voltando no tempo. As tendas dispostas em círculo, o cheiro de fumaça de madeira, o som de crianças brincando e mulheres cantando enquanto trabalhavam. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado de Maria, quando várias mulheres mais velhas a reconheceram e correram para abraçá-la.
Uma delas, Pomba Branca, havia sido sua melhor amiga durante os anos em que viveu ali. Pensamos que nunca mais a veríamos, irmã, disse Pomba Branca, segurando as mãos de Maria. Eu também pensei, respondeu Maria, sua voz embargada pela emoção. Mas o grande espírito tinha outros planos. Rosalinda observava tudo com olhos arregalados de admiração. Jovens Apache se aproximaram timidamente, curiosos sobre esta estranha recém-chegada que era uma deles, mas que havia crescido entre os mexicanos. Nos dias que se seguiram, Maria e Rosalinda se reintegraram à vida tribal. Para a jovem, era uma descoberta emocionante de sua herança. Para Maria, era um retorno às raízes que nunca havia realmente abandonado em seu coração. Enquanto isso, em Tucson, Bartlett não havia desistido. Furioso com a humilhação sofrida, ele contratou pistoleiros para encontrar Maria e forçá-la a retornar para corrigir suas traduções. Ao mesmo tempo, espalhou rumores sobre ela, chamando-a de espiã Apache e traidora. A notícia chegou ao acampamento através de comerciantes amigáveis que alertaram Falcão Veloz sobre o perigo. Ele não vai desistir, disse Maria quando soube. Homens como Bartlett não podem suportar ser desafiados, especialmente por uma mulher. O que devemos fazer? Perguntou Pomba Branca. Não podemos permitir que ele roube nossas terras, mas também não queremos guerra. Maria pensou por um longo momento. Precisamos de ajuda, não apenas dos Apache, mas também dos mexicanos e de americanos honestos. Esta não é uma luta entre povos, mas entre verdade e mentira. Com a aprovação do Conselho Tribal, Maria elaborou um plano ousado. Rosalinda, que podia passar por mexicana ou americana devido à sua educação mista, foi enviada de volta a Tucson com mensagens para pessoas específicas. Um editor de jornal conhecido por sua integridade, um juiz que havia demonstrado tratamento justo com os índios, e até mesmo o padre da Igreja Católica local, que tinha influência sobre a comunidade mexicana. Enquanto isso, Maria trabalhava com os chefes Apache para documentar cuidadosamente todas as inconsistências nos documentos de Bartlett, criando uma evidência clara de sua tentativa de fraude. 2 semanas se passaram. Rosalinda retornou com notícias encorajadoras. O editor havia publicado um artigo questionando a honestidade das negociações de Bartlett. O juiz estava interessado em examinar os documentos. E o padre havia falado durante a missa sobre justiça e verdade, sem mencionar nomes, mas deixando claro seu apoio à causa. Mas Bartlett está ficando desesperado, alertou Rosalinda. Os pistoleiros ainda estão procurando por nós, e ele tem pressionado o governador a enviar soldados para forçar um acordo. Maria sabia que o tempo estava se esgotando. Com a aprovação dos chefes, ela tomou a decisão mais ousada de sua vida: retornar a Tucson e confrontar Bartlett publicamente. O retorno foi planejado para coincidir com o dia de mercado, quando a praça central estaria cheia de pessoas de todas as origens, americanos, mexicanos e índios que vinham comercializar. Maria chegou acompanhada não apenas por Falcão Veloz e outros chefes, mas também por Rosalinda e um grupo de mulheres Apache, incluindo Pomba Branca. A presença deles causou comoção imediata. As pessoas pararam o que estavam fazendo para observar o grupo incomum que caminhava determinado em direção ao escritório do governador. Bartlett estava lá, como esperado, supervisionando a redação de novos documentos para o tratado. Quando Maria entrou na sala, seguida pelos chefes Apache e por Rosalinda, ele levantou-se de um salto, seu rosto contorcendo-se de raiva. "Como se atreve a voltar aqui?" rosnou ele. "Vim em nome da verdade", respondeu Maria calmamente. E trouxe testemunhas. Foi então que o editor do jornal, o juiz e o padre entraram na sala, seguidos por vários cidadãos respeitáveis de Tucson, tanto americanos
quanto mexicanos. Pablo Sanches estava entre eles, parecendo desconfortável. "O que é isso?" exigiu Bartlett. "Uma emboscada?" "Não", respondeu o juiz. "É uma audiência informal. Recebemos alegações sérias sobre suas negociações com os Apache, Sr. Bartlett, e gostaríamos de esclarecimentos." Bartlett tentou protestar, mas o governador territorial, alertado pelo juiz sobre possíveis irregularidades, havia autorizado a reunião. Durante as 2 horas seguintes, Maria apresentou evidências meticulosas das discrepâncias entre o que Bartlett dizia e o que os documentos realmente propunham. Falcão Veloz e os outros chefes testemunharam. O editor mostrou mapas comparativos que havia publicado em seu jornal. Pablo Sanches, surpreendentemente, se levantou para falar. "Conheci Maria del Rio quando ela chegou a Tucson. Há muitos anos", disse ele. "Zombei dela por seu passado com os Apache. Mas hoje reconheço que meu preconceito estava errado. Esta mulher arriscou tudo pela verdade, enquanto eu me vendi por algumas moedas." Ele se virou para Maria. "Peço seu perdão." O clima na sala havia mudado completamente. Bartlett, percebendo que havia perdido, tentou uma última tática. "Tudo isso é muito comovente", disse sarcasticamente. "Mas os negócios são negócios. A ferrovia precisa daquelas terras, e o progresso não pode ser detido por sentimentalismos sobre selvagens e suas tradições." Foi Rosalinda quem respondeu, dando um passo à frente. "Progresso sem justiça não é progresso, Sr. Bartlett. É apenas ganância disfarçada. Sou metade Apache, metade mexicana, educada em suas escolas. Conheço ambos os mundos, assim como minha avó. E sei que há espaço para todos prosperarem, desde que haja honestidade e respeito." Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. O governador, que havia chegado no meio da reunião, levantou-se para falar. "Sr. Bartlett, parece que suas negociações deixaram muito a desejar em termos de transparência. Estou suspendendo todas as discussões sobre o tratado até que uma comissão independente possa revisar os termos propostos." Ele se virou para Maria e os chefes Apache. "Agradeço por trazerem isso à minha atenção. A senhora Del Rio, prestou um grande serviço a este território." Bartlett saiu furioso, mas derrotado. Seus planos de enriquecer às custas dos Apache haviam sido expostos e sua reputação estava irremediavelmente manchada. Quando todos começaram a se dispersar, Maria sentiu uma mão em seu ombro. Era Consuelo, sua antiga colega da lavanderia. "Você é uma mulher incrível, Maria", disse ela, lágrimas nos olhos. "Todos esses anos, lavando roupas ao meu lado, e eu nunca soube da sua força." "A força sempre esteve lá", respondeu Maria sorrindo, "apenas esperando o momento certo para se mostrar." Nos meses que se seguiram, muitas coisas mudaram. Uma nova comissão foi formada para negociar um tratado justo com os Apache, com Maria servindo oficialmente como intérprete e conselheira cultural. Rosalinda foi nomeada assistente do juiz, ajudando a construir pontes entre as comunidades. Maria nunca mais voltou a ser lavadeira. Em vez disso, estabeleceu uma pequena escola nos arredores de Tucson, onde ensinava tanto crianças Apache quanto mexicanas e americanas. Lá, compartilhava não apenas idiomas, mas também a sabedoria de viver entre culturas diferentes, de encontrar força na diversidade. O novo tratado garantiu aos Apache direitos reais sobre suas terras tradicionais, incluindo uma porção significativa da montanha de cobre. Em troca, eles permitiram a construção da ferrovia através de uma rota cuidadosamente negociada que respeitava seus locais sagrados. Falcão Veloz frequentemente visitava a escola de Maria, trazendo anciãos para compartilhar histórias e tradições. Pablo Sanches, buscando redenção, tornou-se um defensor dos direitos indígenas, usando sua influência como comerciante para promover comércio justo com as tribos.
Em um cálido entardecer de outono, 3 anos após os eventos que haviam mudado tantas vidas, Maria sentou-se na varanda de sua pequena casa adjacente à escola. Rosalinda, agora uma jovem mulher de 19 anos, sentou-se ao seu lado, segurando a mão da avó. "Sabe, avó", disse ela, "quando eu era pequena e você me contava histórias sobre sua vida entre os Apache, eu achava que eram apenas contos para me fazer dormir." Maria sorriu. "A verdade é frequentemente mais extraordinária que qualquer história inventada. Você acha que meu avô, Águia Noturna, estaria orgulhoso de nós?" perguntou Rosalinda. Maria olhou para o horizonte, onde o sol pintava o céu com tons de laranja e vermelho sobre as montanhas sagradas dos Apache. "Sim, minha querida, ele estaria orgulhoso, não apenas por defendermos seu povo, mas por construirmos pontes onde outros viam apenas muros." Naquele momento, um pequeno grupo de crianças correu pelo pátio da escola, brincando alegremente. Eram filhos de Apache, mexicanos e americanos, aprendendo juntos, crescendo juntos. Algumas delas acenaram para Maria, chamando-a de avó em 3 idiomas diferentes. Maria acenou de volta, seu coração transbordando de gratidão. Após décadas lavando a vergonha com sabão e lágrimas, ela havia finalmente encontrado redenção. Não apenas para si mesma, mas para todos aqueles que viviam entre mundos, carregando em seus corações a sabedoria de mais de uma cultura. Quando a noite caiu e as estrelas começaram a aparecer no céu, Maria tocou o colar de turquesa em seu pescoço, o presente de Águia Noturna que havia guardado por todos aqueles anos. Ela fechou os olhos e sussurrou em Chiricahua: "Voltei para casa, meu amor. Finalmente, voltei para casa." A brisa noturna sussurrou de volta, carregando o aroma de sálvia e pinheiros das montanhas distantes. E Maria soube, com a certeza que vem da sabedoria de uma vida vivida em 2 mundos, que algumas jornadas são circulares, levando-nos de volta ao início para descobrirmos que nunca realmente deixamos de ser quem éramos destinados a ser. Enquanto as vozes das crianças se misturavam com o canto dos grilos, Maria percebeu que sua verdadeira força nunca estivera em esconder seu passado, mas em abraçá-lo completamente. As mãos que por tanto tempo haviam esfregado roupas alheias, agora moldavam o futuro, unindo culturas, construindo entendimento, criando um mundo onde sua neta poderia caminhar com orgulho, carregando o legado de todos os seus ancestrais. E isso, pensou Maria enquanto Rosalinda repousava a cabeça em seu ombro, era a maior vitória que uma mulher poderia desejar. Não apenas sobreviver, mas transformar. Não apenas resistir, mas florescer. Não apenas lembrar, mas criar novas memórias para as gerações que viriam. A lua surgiu, redonda e brilhante, iluminando o caminho que ia da pequena casa de Maria até as montanhas distantes. Um caminho que agora muitos poderiam percorrer, em ambas as direções, sem medo e sem vergonha. Um caminho que ela, uma simples lavadeira mexicana que havia amado um guerreiro Apache, havia ajudado a abrir. "Conte-me mais sobre meu avô", pediu Rosalinda, seus olhos brilhando à luz da lua. E Maria contou, sua voz misturando-se com a brisa noturna, suas palavras tecendo uma ponte entre passado e futuro, entre culturas e corações, entre todas as partes de si mesma que finalmente haviam encontrado a paz. Nas montanhas, os espíritos dos ancestrais escutavam e aprovavam,